Olá, você já ouviu falar de David Bosch? E do livro Missão Transformadora? Já ouviu alguma coisa? Já leu algo desta obra? Se você é um pastor, um missionário, um estudante de teologia, certamente já deve ter se deparado com alguma citação ou, quem sabe, já lido alguma coisa do livro Missão Transformadora deste autor chamado David Bosch. Quem sabe você até já tenha compartilhado alguma frase numa rede social sem saber muito bem de quem se trata, da onde essa frase foi retirada, especialmente se é um assunto relacionado à missão, missiologia. Missão Transformadora é o título de um livro que se tornou um verdadeiro clássico sobre o tema, sobre o assunto, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A versão do livro em português já está na sua 4ª edição. Ele é publicado aqui no Brasil pela editora Sinodal, que fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a editora Sinodal ela não dispõe no seu site de alguns recursos que outras editoras já têm, como, por exemplo, olhar o sumário, dar uma lida na contracapa, ler as primeiras páginas da obra. Então esse vídeo é para falar de David Bosch um pouquinho, sobre Missão Transformadora, que é essa verdadeira obra magna, esse grande clássico, esse livro que é indispensável, estudado em vários seminários, em várias faculdades teológicas no Brasil e no mundo inteiro. É um livro, eu diria, indispensável para qualquer pessoa que se interessa verdadeiramente pelo tema da missão, da igreja missional, um tema pertinente, bastante falado e discutido aí nos últimos anos e que nos dá uma panorâmica sobre a história da missão, da missiologia no mundo. Um autor contemporâneo, alguém que tem falado e estado muito no Brasil, Michael Gorin, ele fala de David Bosch como uma das suas fortes influências no pensamento da missão, no pensamento sobre missiologia, missão transformadora, novos paradigmas da missão. David Bosch, portanto, é reconhecidamente, para Michael Gorin, uma grande influência na maneira de pensar missão, na maneira de elaborar a missiologia. Sem dúvida, é um grande desafio apresentar uma obra desta magnitude. Trata-se de um livro de quase 700 páginas, são 690 páginas, onde David Bosch vai fazer uma verdadeira viagem, desde o Novo Testamento, passando pelas eras, passando pela igreja primitiva, pela era medieval, pelo período da Reforma, até o Iluminismo, para no final ele procurar pontos que são a sua proposta para o pensamento em missões no nosso tempo. Nesse vídeo, que talvez seja um primeiro vídeo apenas sobre Bosch e a sua obra, a minha pretensão é bastante modesta. Gostaria de falar um pouquinho, apresentar um pouquinho do autor, David Bosch, e falar um pouco também sobre como ele divide o seu tema nesta sua obra. Quem foi David Bosch? David Bosch nasceu na África do Sul, na província do Cabo, no ano de 1929, mais especificamente no dia 13 de setembro de 29. Infelizmente, David Bosch veio a falecer de forma trágica num acidente de automóvel no ano de 1992. Nessa época ele tinha 62 anos. E veja que incrível, um ano depois dele lançar esta obra, dele lançar Missão Transformadora, é que acontece então esse acidente, tirando a vida desse missiólogo que foi tão importante, continua sendo importante para nós, para todos aqueles que se interessam pelo tema, e é importante para toda a igreja nesse sentido. Embora David Bosch tenha nascido num lar nacionalista africâner, depois que ele começou a estudar na Universidade de Pretória, onde ele ingressou numa associação chamada Associação Cristã de Estudantes, ele começou também a se envolver nesse movimento estudantil que na época questionava todo o sistema do apartheid na África do Sul. David Bosch, portanto, foi alguém muito engajado nas questões sociais, políticas do seu país. Além da dedicação missionária de David Bosch na igreja, ele foi professor de missiologia na África do Sul, ele começou a lecionar missiologia em 1971. Ele esteve também ativamente envolvido no ministério de promover a reconciliação entre os diferentes grupos sociais, raciais, denominacionais, teológicos do seu país. Sobre a obra de Bosch, dos mais de 150 artigos, dos diversos livros que ele publicou,
Missão Transformadora é a sua obra magna, é a sua obra mais importante que, como nós já dissemos, é mundialmente conhecida nos seminários, nas faculdades de teologia, por todos aqueles que se interessam pelo tema da missiologia. Para vocês terem uma ideia, o Hans Kung foi um dos que elogiou a obra. Para Lesslie Newbigin, também um importante pensador, autor que tem influência sobre todo esse pensamento da igreja missional hoje, Lesslie Newbigin saudou a obra Missão Transformadora como uma espécie de suma missiológica. Então a obra continua até hoje sendo citada, sendo referência, e você vai encontrar citações nos principais livros que você lê e que estão sendo publicados atualmente nesta área, nesta temática da missiologia. Eu já citei Michael Gorin, mas você também vai encontrar em Timothy Keller, você também vai encontrar em Christopher Wright e tantos outros autores que estão aí hoje falando, ensinando, divulgando a igreja missional. O subtítulo do livro dá a dimensão da proposta que ele tem nesse livro, nessa obra. Missão Transformadora, e aí vem o subtítulo Mudanças de Paradigma na Teologia da Missão. Bosch, ele escreve então 13 capítulos, e esses 13 capítulos eles estão subdivididos em 3 grandes blocos. Na primeira parte, Bosch examina os paradigmas da missão no Novo Testamento. Depois, num segundo grande bloco, na segunda parte da sua obra, ele vai adentrar a partir da Igreja Oriental, ele vai usar termos como paradigma da Igreja Oriental, depois ele vai para a Idade Média, onde ele vai falar do paradigma católico romano, depois ele vai adentrar o período da Reforma Protestante, que ele chama então de o paradigma da Reforma, ou o paradigma protestante, até culminar no paradigma iluminista. Então, ele desenvolve minuciosamente várias questões ao longo da história da igreja, e especialmente com esse foco, com essa ênfase na missão, na maneira como a igreja entendeu e realizou a missão e como isso continuou deixando influências também até os dias de hoje. E finalmente, então, na última parte, na terceira parte, no terceiro grande bloco dessa obra, é onde Bosch vai apresentar uma lista de 13 pontos, 13 temas que ele acha pertinente, que ele entende serem importantes para desenvolver um novo paradigma, no paradigma que está em desenvolvimento nesse período que ele chama de pós-moderno. Seria o paradigma pós-moderno ou ecumênico, nas palavras do próprio Bosch. Algumas das definições de missão que David Bosch apresenta são bastante conhecidas. Como eu disse antes, talvez você já tenha se deparado com uma delas, talvez você já tenha, inclusive, compartilhado alguma delas. Você vai encontrar na nossa página no Instagram, na nossa página no Facebook, as diversas frases que nós costumeiramente compartilhamos, e você vai encontrar lá também frases do Bosch, frases que nós retiramos deste livro. Todos os livros que nós apresentamos aqui são livros que nós temos lido, que nós temos nos aprofundado neles, e em linhas gerais, praticamente todas as frases também que nós compartilhamos são retiradas de livros que nós temos procurado conhecer, nos aprofundar neles, lê-los de fato. Uma das frases que o pessoal gosta muito de citar, de compartilhar, é esta, onde Bosch diz que existe igreja porque existe missão, não vice-versa. Aqui Bosch já deixa claro o paradigma de missão que ele entende ser útil e necessário à igreja dos nossos dias, uma igreja que se entende a serviço da missão de Deus. Não é que a missão é um aspecto dentro do programa da igreja, mas a própria igreja nasce a partir da missão de Deus. Outra citação famosa, outra frase famosa, que talvez você já tenha se deparado com ela, Bosch diz que a fé cristã é intrinsecamente encarnacional. Por isso, a não ser que a igreja opte permanecer um corpo estranho, ela sempre se inserirá no contexto onde estiver. Então, a importância da igreja ser autóctone, da igreja no seu lugar onde o evangelho chega, onde o testemunho do amor de Cristo, do sacrifício de Cristo pela humanidade chega, ali nasce uma igreja a partir do momento em que as pessoas passam a crer naquilo que Deus fez por elas em Cristo. Assim como Cristo se encarna, a igreja é também chamada a se encarnar nas diferentes realidades, nas diferentes culturas. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo, mas eu vou me comprometer com vocês a fazer alguns vídeos a mais
e esmiuçar, detalhar um pouco mais dessa obra tão importante que é a obra de David Bosch, que é o livro Missão Transformadora. E você? Você já leu David Bosch? Você já encontrou alguma frase dele? Tem alguma frase que você leu e que você ficou em dúvida? Será que é de Bosch mesmo? Deixe o seu comentário aqui embaixo e nós vamos procurar responder, nós vamos ao encontro desta questão que você coloca. Inscreva-se também no nosso canal que você ficará atualizado de todas as questões, dos vídeos novos que nós formos publicando aqui. Um abraço, Deus abençoe você, seja você uma bênção aí onde Deus tem colocado.